Há muitos pregadores contemporâneos afirmando que o dízimo não é uma prática legítima para a igreja cristã, dizendo que o dízimo era uma prática apenas judaica, para a antiga dispensação, para o sustento do sacerdócio judaico, o sustento do templo, dos levitas, mas que agora não tem mais aplicação para a igreja cristã. A pergunta é: esses pregadores estão calçados pela verdade? Eles têm amparo nas Escrituras para fazer tal afirmativa? E a resposta que eu entendo, à luz das Escrituras, é que não. O dízimo é uma instituição divina e não humana. O dízimo é uma prática presente no meio do povo de Deus antes da instituição da lei. Está presente na lei. E também está presente no tempo da graça. Eu encontro a prática do dízimo nos livros da lei, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos, nas epístolas. É um princípio de Deus. É muito comum as pessoas dizerem assim, que o que deva governar a contribuição cristã no Novo Testamento e na igreja cristã hoje é o que Paulo ensinou em 2 Coríntios, capítulos 8 e 9. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, porque Deus ama quem dá com alegria. É importante dizer que nós não podemos interpretar as Escrituras fora do seu contexto. Capítulo 8, capítulo 9 de 1 Coríntios, de 2 aos Coríntios, digo, Paulo está tratando de um assunto específico. Ele está levantando uma oferta para os pobres da Judéia entre as igrejas da Macedônia e da Acaia. E quando se trata de uma oferta específica, para uma finalidade específica, de fato, cada um deva contribuir segundo tiver proposto no coração, com alegria. Não é o caso do dízimo. O dízimo é um mandamento de Deus, é uma ordenança divina. A palavra dízimo já significa 10%. É o sentido da palavra. Não que Deus precisa de dinheiro, Deus é dono do ouro e da prata. O dízimo é um sinal da nossa dependência de Deus, da nossa fidelidade a Deus. E dízimo não é voluntário, dízimo é dívida. É por isso que Malaquias diz, roubará o homem a Deus? Entretanto, vós me roubais, nos dízimos e nas ofertas. Aqueles que dizem que Jesus nunca ensinou sobre dízimo equivocam-se. Está escrito lá em Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas negligenciais o principal da lei, que é a misericórdia, a justiça e a fé. Deveríeis fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, se eu estou dispensado do dízimo porque é da lei, então estaria dispensado também da justiça, da misericórdia e da fé, que são da lei. E Jesus Cristo está condenando aqui os fariseus que entregava o dízimo, mas negligenciava o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Ele disse, nós deveríamos praticar a justiça, a misericórdia e a fé sem omitirmos o dízimo. Jesus está referendando o dízimo. Portanto, não entre nessa ideia de que nós estamos isentos da fidelidade a Deus nos dízimos. Deus quer que o dízimo seja um sinal da nossa fidelidade e da nossa dependência. E mais do que isso, temos que ser generosos também, além do dízimo, nas ofertas, socorrendo as pessoas necessitadas, suprindo as necessidades dos santos. Essa é uma pergunta que não tem uma resposta direta, porque você não vai encontrar no Novo Testamento uma passagem dirigida aos cristãos nas cartas dos apóstolos, dizendo assim, darás o dízimo.
Você encontra no Antigo Testamento, no profeta Malaquias e em outras passagens, advertências do tipo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que era a tesouraria do templo de Salomão. Todavia, nós não precisamos de um versículo específico sobre um assunto para que nós descubramos que um determinado princípio é bíblico. Por exemplo, nós não conhecemos, ou não há no Novo Testamento, nenhuma passagem que nos diga que nós devemos batizar as nossas crianças. Mas por que nós batizamos os nossos filhos? Pelo menos os presbiterianos e vários outros ramos do cristianismo histórico oriundo da Reforma. É porque isso era feito no Antigo Testamento e não há nenhum mandamento no Novo que impeça que nós tragamos os nossos filhos para serem batizados. Quando eu digo que era feito no Antigo Testamento, eu sei que o que era feito no Antigo Testamento era a circuncisão da criança de 8 dias, mas eu estou entendendo, assumindo que o batismo no Novo Testamento, ele é o substituto da circuncisão como símbolo da aliança que Deus tem para conosco. Então, você não vai encontrar nenhuma orientação no Novo Testamento, nenhum versículo dizendo para a gente batizar os filhos dos crentes, quer sejam bebês, quer sejam de 18 anos de idade ou 20 anos de idade. Simplesmente não tem nem exemplo de filho de crente sendo batizado no Novo Testamento. Mas como os filhos dos crentes eram incluídos na aliança no Antigo Testamento, e isso não é abolido no Novo, nós entendemos que esse mandamento passa também para nós. A questão do dízimo é semelhante, ele era praticado pelo povo de Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento não há uma suspensão desse princípio, que é um princípio participativo, ele é proporcional, ele expressa generosidade, ele é regular, ele tem como objetivo suprir as necessidades da igreja. Então você vai encontrar Paulo falando na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, a respeito da contribuição que os cristãos devem dar para suprir as necessidades dos pobres e necessitados na igreja. Ele fala da necessidade de nós contribuirmos de maneira generosa, proporcional, constante, regular e de acordo com aquilo que Deus nos deu, porque Deus ama quem dá com alegria. Ora, o dízimo se encaixa perfeitamente nisso. Então, embora nós não possamos dizer que seja uma obrigação, contudo, o Novo Testamento olha para a contribuição regular e proporcional como sendo uma expressão do amor a Deus e do cuidado pelos irmãos. Eu vou ficar bastante desconfiado da genuinidade do amor e da gratidão de pessoas que não gostam de contribuir, ou não querem contribuir de maneira regular e proporcional para o sustento da casa de Deus. Eu lamento muito o abuso que a doutrina do dízimo tem sofrido nas mãos de mercenários, de líderes de igrejas, que transformam isso em uma troca de bênçãos entre o crente e Deus, e que se aproveitam e exploram essa questão do dízimo a ponto de construir impérios financeiros e desenvolver fortunas pessoais às custas da ingenuidade ou até mesmo da cobiça de muita gente que vai nessas igrejas à procura de bênção fácil da parte de Deus. Nós devemos contribuir, devemos dar o dízimo de coração, não como obrigação, mas como expressão da nossa gratidão a Deus, e gratos a Deus pelo privilégio de podermos retribuir para Ele um pouco do muito que Ele nos dá dia a dia. Essa é uma apresentação do Ministério Got Questions Português. Pergunta: o que diz a Bíblia a respeito do dízimo? A questão do dízimo gera dificuldade e resistência em muitos cristãos. Em muitas igrejas, o dízimo recebe excessiva ênfase. Ao mesmo tempo, muitos cristãos não se submetem à exortação bíblica em ofertar ao Senhor. O dízimo e as ofertas deveriam ser uma alegria, uma bênção, mas raramente é o que acontece nas igrejas hoje, infelizmente. Dar o dízimo é um conceito do Velho Testamento. O dízimo era exigido pela lei, na qual todos os israelitas deveriam dar ao tabernáculo templo 10% de todo o fruto do seu trabalho e de tudo o que criassem.
Levítico capítulo 27, versículo 30, Números capítulo 18, versículo 26, Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, 2 Crônicas capítulo 31, versículo 5 e Malaquias capítulo 3, versículos de 8 a 10. Alguns entendem o dízimo do Velho Testamento como o método de taxação destinado a prover pelas necessidades dos sacerdotes e levitas do sistema sacrificial. O Novo Testamento em nenhum lugar ordena e nem mesmo recomenda que os cristãos se submetam ao sistema legalista de dizimar. Paulo afirma que os crentes devem separar uma parte de seus ganhos para sustentar a igreja. 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 e 2. O Novo Testamento, em lugar algum, determina certa porcentagem de ganhos que deve ser separada, mas apenas diz conforme a sua prosperidade. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. A igreja cristã basicamente tomou esta proporção, 10% do dízimo do Velho Testamento, e a incorporou como mínimo recomendado para o ofertar cristão. Entretanto, os cristãos não deveriam se sentir obrigados a se prender sempre à quantia de 10%. Deveriam sim dar de acordo com suas possibilidades, conforme sua prosperidade. Às vezes isso significa dar mais do que 10%, às vezes dar menos de 10%. Tudo depende das possibilidades do cristão e das necessidades da igreja. Cada cristão deve cuidadosamente orar e buscar a sabedoria vinda de Deus no tocante à sua participação com o dízimo e ou a quanto deve dar. Tiago capítulo 1, versículo 5. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7.